que a maioria dos crentes oram para 4 deuses? Aliás, oram para um e agradecem para 3, com esse um que orou, formou 4. Como assim, pastor? Não entendi. Vai entender agora. A gente começa orando assim. Meu Deus, não é assim que a gente começa orando? Aí fala, Isso. fala, fala, fala e fala. E eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou. Entenderam agora? Entendi. Mas esses 3 não é um só? Então, isso eu te respondo no particular. Tá bom? Deus só existe um. Eu entendi. Tá? Meu Deus. Meu Deus, aí você começa a orar. Aí eu te agradeço em nome do Pai. Quem é esse? É o vô? Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo? É o vô? Agora, Israel, respondendo simplesmente a sua pergunta de uma maneira simples. Se Deus é um, para que eu estou fazendo isso? Se Deus é um, e realmente é, Jesus fala assim, peçam em meu nome. Ele mandou pedir em nome de mais alguém? Não. Não. Existe o Pai, o Filho. Isso existe. Somente isso. É o que tem. Não, tem o Espírito Santo que eu vou explicar mais tarde de uma maneira mais sucinta. Tá? Tem. Mas só que para pedir em nome de quem? Do Filho. Quando Deus se pronunciou, ele disse assim, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Olha só, não foi uma voz que veio do céu? Aí Jesus ora assim, tudo que pedirdes em meu nome, eu concederei. Não é isso? Será concedido. Nós temos que pedir a Deus em nome de quem? Do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Aí Jesus usa expressões assim, o meu Deus e o vosso Deus. O meu Pai e o vosso Pai. Você nunca vai ver um apóstolo, e eu me coloco junto com os apóstolos, dou mão para os apóstolos. Você nunca vai ver eles pedirem em nome de mais ninguém. Quando eles batizavam, se eu não me engano, acho que só tem um evangelho, não sei as bíblias mais modernas como estão hoje. Ela manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos falavam assim, vocês são batizados em que batismo? No batismo de João. Bom, vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Essa é a tradução original. Agora, por que nós falamos aquilo que os apóstolos não falaram? Por que nós falamos aquilo que Jesus não falou? Alguma coisa não está muito bem colocado. Bem colocado. O que nós não aprendemos? Não aprendemos que quando se fala de espírito... Pode falar, Israel. É porque também é muito complicado as traduções da Bíblia, né? Vem vindo trazendo outras palavras, é isso que você queria dizer? Mais ou menos. Porque a gente não fala tal coisa, não faz tal coisa. O problema da tradução, assim, ó, toda tradução é boa, né? Toda tradução é boa, é boa. O problema de tradução é que de língua para língua vai perdendo muito da força da palavra. Então, assim, ó, o grego é uma boa tradução, mas o hebraico ele é algo diferente, ele é algo que não existe, mas eu vou usar a expressão não existe como hipérbole. Não existe. Não tem nada que se compara ao hebraico. Foi traduzido para o grego, ótima tradução, mas dependendo do que foi falado em grego, perde um pouco da essência aqui do hebraico. Tá? E por perder um pouco dessa essência, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que vai acontecendo? O negócio vai tomando outra forma. A igreja cristã não se parece nada com a igreja de Pedro. Nada. Algumas estão começando a retornar para elas. Muitos teólogos aí, estudiosos, estão falando assim, ó, temos que voltar para o Jesus judeu. Sim.
Temos que é muita gente. E eu tô voltando e eu tô tentando, eu vou procurar trazer isso para vocês. Eu vou começar a mostrar logo, logo o Jesus judeu. Sim. É esse Jesus. Pode falar, Célia. Então, e até a história do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aí cai lá na tal da Trindade, isso daí você falou dessa tradução dos gregos, mas é porque também é greco-romana, né? Greco-romana. Então, a história deu uma pulada aí nessa coisa dessa. Até agora eu entendi. Da forma que quando você colocou os 4, nossa, na hora caiu. Porque greco-romano vem de lá. Sim. Aí vem essa história do Pai, do Filho. Idolatria. Isso, na verdade, batiza. Você pode ver os pastores batizando, você vê vários batismos. Mas isso só ocorreu, só te cortando um pouquinho. Isso só ocorreu, acho que depois de 350 anos depois de Cristo. Ou então, alguma coisa depois de 200 anos que começou a introduzirem coisas estranhas no meio do Evangelho. É o latim que entrou nessa tradução greco-romana, né, que é citado lá em Efésios, depois vem, justamente falando de tradução, né? Tradução. A tradução. E aí parece que foi implantada dessa forma, entendeu? Quer dizer, parece que eu digo, porque assim, virou uma tradição. Na verdade, foi obrigação. Quem não aceitava essa doutrina, não foi chamado nenhum judeu para esse concílio, quem não aceitava essa doutrina era morto e excomungado. Olha só o absurdo. Só que isso daí, gente, vem bem mais de longe que vocês pensam. Isso, na verdade, vem logo depois do dilúvio. No capítulo 9 de Gênesis. Lá. Por isso que a Bíblia fala de... Porque eu falo assim, ó. Se você ler a Bíblia direito, se você olhar a Bíblia direito, vou te fazer uma pergunta. Afinal de contas, quantos espíritos Deus tem? Oh, irmão, é porque quando fala de 7 espíritos, fala de plenitude, tá? Eu sei. Mas quem é o Espírito Santo como pessoa? Me mostra ele que eu não vi. Eu não vejo. Ó, vou fazer uma coisa simples. Acho que é 20:22 de João. Jesus soprou e disse, recebam quem? O Espírito Santo. Ué, e uma pessoa pode ser soprada para dentro de outra, Parou! Eu estou falando de uma coisa simples, não preciso de muita coisa. Gente, eu não preciso. Olha para o céu, Apocalipse, João. Quantos deuses ele viu lá? Um Deus. E o filho dele, o Messias, homem, nos representando lá, nos defendendo lá por causa do sangue dele, à direita do Todo-Poderoso. Ué, parece que não tem 2 Todo-Poderosos, não, é? Gente, até no céu existe hierarquia. Eu não tiro o ser divino que Jesus é nunca. 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 Mas nem ele se intitulou Deus. Nem ele. E a Bíblia é clara nesse ponto. Fala, Israel. Mateus, ele sempre fala, meu pai, tudo ele... Meu pai. Dá graças ao pai dele. Sim. Que ele faz. E quando... Pode falar. Tem mais 2 pessoas escutando aqui comigo, pastor, também. Não tem problema, isso é bom. Sim, falam para eles que eu não sou dono da verdade, como eu sempre falo. Eu não sou dono da verdade. O dono da verdade é a palavra. Tá bom? E quando eu falo da palavra, eu só falo do que está escrito. Tá? Eu, particularmente, não aceito essas teologias de 200 anos para cá, de 300 anos para cá, de 1000 anos para cá, de 1500 anos. A teologia, para mim, ela tem que vir de 2000 anos ou mais, lá de trás para cá. A teologia de 1500 anos para cá eu não aceito. Tá? Eu aceito até a igreja do 1º século. O que Paulo falou, para vocês terem ideia, se vocês lerem a carta de Gálatas, que as pessoas
por não ler direito, fala que Paulo está pregando contra a lei. Eu vou dizer num termo bem... Posso falar do meu jeito? Gente, não é verdade. Eu ia falar, mas não é verdade. Não é verdade. Paulo não estava falando nada contra a lei ali. Nada. Nada. Porque se ele falar contra a lei, ele fala contra Deus. Apesar de Jesus Cristo ter falado como um rabino que ele era, do novo mandamento. Ali, gente, não tinha nada de novo. Ele pegou 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você pegar esses 2 mandamentos, está toda a lei aí dentro. Né? O que a gente tem que diferenciar é que para Israel, a nação, o povo escolhido, a lei representa uma coisa. Existe uma aliança ali que foi feita com eles lá atrás. Para nós que viemos depois, estamos na nova aliança no sangue de Jesus, porque já não é mais necessário o sangue de bode. Não era o cordeiro que era o bode. Né? O bode. Aí você criava o bode com todo carinho, o bichinho crescia. Já pensou? Aí você olhava para aquele bichinho. As pessoas chegam num ponto que nem sentia mais dó. Ah, vou levar um bezerro para imolar. E a criança que brincava com aquele bezerro? Aí aquele bezerro inocente, aquele animal inocente, o sacerdote tinha que ir lá na orelha dele e falar todos os seus pecados. Todos. Aí aquele bichinho inocente pagava por você, por mim. Imagina pegar, se cachorro fosse aceito, que cachorro é considerado biblicamente não comível, né? Não se come cachorro. Não se preocupe que não é só porco que a Bíblia fala, não. Tá? Não se come cachorro, não se come gato. A Bíblia fala daquilo que se deve e não se deve comer. Todo mundo só fala do porco porque porco é gostosinho. Talvez se experimentar a carne de cachorro sem saber que é de cachorro, vai gostar também. Então é assim que funciona. Só que essas leis também foram dadas para a nação de Israel. Então eu não posso aplicar para mim? Ué, se você quiser. Isso vai deixar eu mais santo? Não. Não. Então não tem necessidade. Eu acho melhor você continuar com os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, se você quiser fazer como eles fazem, não tem problema nenhum. Só que você não vai ser mais santo por isso. Tá? Não será. Tá certo? O que Gálatas fala ali é uma coisa. O que é pregado hoje dentro das igrejas é louco. É doideira, porque nós vamos ver, como se fala aí, um Paulo esquizofrênico. Ele diz que a lei, os mandamentos lá, a lei é bom, o mandamento justo, como é que é? É justo, o mandamento é justo, santo e bom. Aí o mesmo cara diz que a lei não presta, que Deus anulou. Peraí, tem 2 pessoas problemáticas. Jesus, que cumpriu toda a lei. Aí você pega lá o mendigo Lázaro, e o rico. O que Deus falou lá para o rico lá do que estava sofrendo? Tem Moisés e quem? E os profetas. Eles que ouçam. Então, gente, você tem o Moisés e os profetas. Desde o início da Bíblia é falado do Messias. Desde o início da Bíblia é falado de Jesus. O que interessa para nós é a vinda de Cristo. Cristo acabou com o sacrifício dos animais inocentes e ele entrou como inocente, tanto que na genealogia de Cristo tem até prostituta. Porque ele veio para todas as nações. Ele veio para todos nós. Ele veio para negro, para branco, para europeu, para asiático. Ele veio para todo mundo. A gente não pode ter discriminação. A gente não pode discriminar ninguém. Ou nós seremos usados pelo poder de Deus, que é o seu Espírito Santo, que ele derrama do seu Espírito sobre nós. E eis que naquele dia derramarei do meu Espírito sobre... E eis que haverá dias que Malaquias, né? Derramarei... Malaquias, não, Joel, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas sonharão sonhos, profetizarão, os mancebos isso, aqui. Por
quê? Por causa desse poder, dessa autoridade, deste ruar, que significa vento, sopro de Deus. Olha, nós recebemos da parte de Deus algo tão maravilhoso que vem dele, que é um poder tão extraordinário que nos ajuda a mudar nosso caráter. É verdade. Mas uma pessoa, se foi soprado para dentro de mim, peraí, então os espíritos estão certo? Não, o que ele soprou foi a sua presença, um pouquinho do seu poder, da sua autoridade, da sua santidade, para a gente poder prosseguir. Porque vem cá, pessoal, vamos falar sério. Que delícia é pecar. Como é bom pecar. Como é bom fazer sexo à riveria. Como é gostoso. Agora, se não é Deus nos ajudar a nos controlarmos, se não é a gente reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, complica. Com certeza. Porque essa história de que hoje eu sou do tempo da graça, vai dar B.O. Pode falar, Israel. Esse dia eu ouvi uma palavra, né? O pastor falou assim, ele usou Sansão como referência, né? Quando ele matou aquele leão no meio, encontrou mel lá na carne, no meio da carne podre. Aí ele usou, por exemplo, assim, igual nos dias de hoje, né? Cassino é proibido, é aposta, né? Hoje tem aquelas apostas online. Sim. Dinheiro é bom. Dinheiro não é pecado ter dinheiro e coisa. Mas, por exemplo, a gente buscar facilidade para ter dinheiro, por exemplo, essa aposta aí. É um mel em meio de carne podre, né? Isso. Fazendo aposta. Igual o sexo também, por exemplo, você fazendo sexo aí adoidado, por exemplo, sem casamento. É uma coisa boa e meia podridão. Sim. Aquela coisa, Israel, todas as coisas me são lícitas. Olha, eu vou falar, não sei se vocês têm essa informação. Na Bíblia não existe palavra proibido. Qualquer, seja eu, seja quem for, é proibido. Pode acreditar que é um bando de mentiroso ou não tem conhecimento da palavra de Deus. Não existe nem no hebraico a palavra proibir. Mas Paulo deixou uma coisa clara. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que ver o que nos convém. E ver se o que convém para mim não afeta a Deus. Será que eu vou afetar a Deus com isso? Será? A gente, por falta de conhecimento... Pode falar, Israel. Não, é verdade, estou entendendo mais ou menos. Tá entendendo? Se tiver dúvida, depois pode perguntar que eu respondo, tá bom? Se quiser perguntar depois, ou no grupo de estudo, ou no coisa, eu vou procurar responder. Mas lembrando de novo, eu não sou dono da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Tá certo? É assim que funciona. Então a gente tem que se conduzir de uma maneira que Deus, que a gente permita que esse poder, o poder de Deus opere em nós. Porque o Jesus Cristo também teve esse poder, né? Porque senão vai ser uma coisa... Gente, a Bíblia diz que ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Olha só. Mas ele agia como Deus na terra? Não! Todos os milagres que Jesus fez, para você ter ideia, algumas pessoas, não vou dizer muitas, já aconteceu através de muitas pessoas. Curar doentes, mexer com a natureza. Gente, isso aconteceu. Eu não sei se já aconteceu com vocês, aconteceu comigo. Eu era novinho, convertido, eu ia sair de casa, estava chovendo. Eu pedi para que Deus, para que parasse, a chuva parou. E eu ainda fiz assim, ó, era novinho, nessa época eu não tinha a Bíblia ainda, Célia. Eu fiz assim, Deus, tu tá comigo? Por favor, para a chuva e que ela comece só quando eu pisar na igreja. Eu fui sair, minha mãe fez assim, você não vai levar guarda-chuva, moleque? Eu não, mãe. A chuva parou e a chuva caindo. Você tá louco? Eu, tchau, mãe. Fechei a porta, olhei pro céu e fiz, Deus, tô saindo. A chuva parou. Cheguei na igreja, olhei para o céu, cheguei, a chuva começou. Eu estou te falando de um Deus que te ouve.
E eu vim em Israel. Quando eu vim para Jesus, eu praticava sexo ilícito porque eu não sabia. Eu tinha uma namoradinha. Mas eu orava, eu buscava, eu queria Deus, eu queria me achegar. Aí um dia eu cheguei no domingo na igreja, já estava todo mundo orando. Eu fiquei no meu último banquinho para não atrapalhar ninguém, ajoelhei ali. Uma criança, ela tinha 9 ou 10 anos na época. Eu vi as palavras saírem dela, lá na frente vi como um arco até mim. E as palavras foram essa não dá, tem coisa que não dá para esquecer. Foi bem assim: meu servo, a carne tem as suas necessidades, mas é preciso contê-las. Quando eu vi aquilo, eu fiz, meu Deus, eu estou errando. Me curvei e falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu não sabia. Eu fiquei apavorado. Porque eu não sabia. Então, meus queridos, se Deus está em você, se você tem a autoridade de Deus, o poder de Deus, o Espírito, o ruar de Deus, o ventre, a vida de Deus em você, você vai ficar apavorado quando pecar. Quando você errar. Vai se apavorar. Com certeza. Você vai pensar 1.500 vezes antes de xingar alguém, antes de amaldiçoar. Sabe quantos pastores, quantos pregadores, quantos missionários eu conheci nesses 43 anos que amaldiçoam as pessoas? Sim. De monte. De monte. Eu só não vi, mas o missionário que Deus me mandou falar com ele, eu tinha acho que 2 anos de evangelho, eu estava dirigindo na estrada, e Deus mandou falar com o cidadão aqui do meu lado, e o pastor, e o outro pastor e a esposa dele atrás lá de mim. Quando Deus mandou falar com aquele missionário, eu fiz assim para ele: senhor missionário, Deus manda te fazer uma pergunta agora. Ele virou para mim, ele era do interior, eu falei, pode falar, irmão Luiz. Eu falei, Deus manda te dizer, senhor missionário, quando o senhor deixará de ser mercenário? Ah, vocês não querem saber o que aconteceu comigo na igreja. Sabe? Mas é assim, eu estou falando... Oi, Israel. Expulsaram da igreja? Quase isso. Me colocaram a mim com uma criança de 15 dias, me jogaram praticamente no meio do mato, onde eu nem sabia, só passava o ônibus de manhã e à noite. 15 dias tinha minha filha de nascida. Eu fui procurar um hotel para mim ficar, o hotel não quis me receber, um frio. Aí eu pedi para minha ex-mulher grudar em mim, tirei o meu paletó e coloquei sobre as duas. Aí o cara veio do hotel que ele não quis alugar um quarto para mim, sei lá eu por quê. Eu não reclamei, eu só fui para fora do hotel e sentei num banco perto. O gerente veio desse hotel, me chamou e disse, moço, tem um quarto ali de solteiro, tem 2 camas. Eu falei, ótimo. Eu falei, se tiver só uma cama só para as 2, para mim, já está ótimo. Então eu conheço um Deus que não desampara. Não desampara. Nem desamparará. Eu não acredito. Por que eu acredito que Deus faz milagre na vida de vocês? Porque fez na minha. É simples. Se fez na minha, não vai fazer na sua, por quê? Mas eu tenho que buscar esse Deus de uma maneira que aquilo que me agrade não me satisfaça. Tem que agradar a Deus. É Ele que eu tenho que agradar. É a Deus. Então é isso. Cuidado como lê a Bíblia. Cuidado com as interpretações dela. Tem muita gente aí metida a pregador. Pregador que não prega Jesus não é pregador. É verdade. Não é. Tá? Agora a tapioca começou a latir. Pregador, ela tá aqui tá mostrando trabalho, tá passando gente, ela tá mostrando para pagar a ração que ela come. Tá bom, pessoal? Então, tomem cuidado. Não acredite que Deus acabou com lei, que Deus não terminou a lei, que agora nós estamos na graça. E se a gente está na graça, piorou. Tá bom? Porque na lei funcionava assim. Quem adulterava
Só pagava se fosse descoberto. Aí a coisa ficava feia. Aí Jesus entrou com a graça, que o pessoal acha que é de graça. Primeiro que a graça de Deus sempre existiu. Se não fosse a graça de Deus, Adão teria sido lançado no inferno. Se não fosse a graça de Deus, Caim teria sido morto na hora. Então, se não fosse a graça de Deus, vocês não estariam aqui me ouvindo. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Com certeza. Tá? A graça, ela existe. E como eu falei antes de vocês entrarem, a lei é uma cerca, a lei é uma bênção maravilhosa, a lei é uma cerca de proteção. Vamos lá, no mundo, vocês aí que estudam medicina, existem leis lá, né? Existem normas, não é isso? Coisas que vocês têm que cumprir, esterilizar certos instrumentos, aquela coisa toda, é luva, é lavar a mão, é passar álcool, é não sei, não é lei isso? Não são mandamentos? Não é? Cara, não cumpra isso, não, que você vai ver o que você vai fazer com o paciente. Pode falar, Israel. Estou concordando com o senhor. Ah, tá. Tá? Não cumpra isso não e vai ver que o cirurgião vai acabar com uma pessoa lá. Com infecções. Então existe. Ah, não, é graça. Trata o paciente de qualquer jeito, então. Faz de qualquer forma, não esteriliza o equipamento, não. Vai ele com sangue no outro. Vai lá. Vamos ver se o diretor do hospital vai admitir. Vai ver o que vai acontecer com você diante da justiça. Agora não, com Deus é relaxado. Pode ser de qualquer jeito, eu posso me vestir de qualquer jeito, andar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, falar qualquer tipinho de piada. Não, eu não posso.